Olá, Dentcasters! Estamos aqui mais uma vez no Dentcast para poder gravar uma entrevista para vocês. E hoje é com um convidado muito especial, Dr. Henderson. Dr. Henderson, se apresente para a gente, por gentileza, explica um pouquinho da sua história. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a todos vocês pela comissão organizadora, pelo convite de participar desse podcast. Bom, eu sou o Henderson Gomes, sou atualmente presidente do Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Eu tenho um currículozinho um pouquinho extenso, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. A minha área de atuação é cirurgia bucomaxilofacial. Eu tenho MBA em gestão e auditoria médica odontológica, sou especialista em implantodontia, em patologia bucal, em radiologia e harmonização orofacial, implantodontia. Sou mestre em odontologia, sou doutorando também em ciência aplicada à saúde. Atualmente eu sou cirurgião responsável pelo serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Albert Einstein de Goiânia. Sou cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Hugo, que é o Hospital de Urgências de Goiás. Hospital UGOL, que é um dos maiores hospitais da América Latina de trauma do Centro-Oeste. Sou cirurgião bucomaxilofacial também do Hospital Geral de Goiânia, o HGG, onde nós tratamos de crianças portadoras de necessidades especiais. Sou coordenador do curso de odontologia da UniGoiás e professor adjunto também da especialização de cirurgia bucomaxilofacial do IOA Goiânia e outras atividades, além de ser pai da Maria Luísa. Olha só, que legal. Currículo muito grande, né, doutor? E hoje você está atuando mais em qual área? O que você mais doa o seu tempo? Como é que funciona? Hoje o meu tempo é doado na saúde pública, né? Estou à frente do serviço de odontologia e de saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, além de ser professor, né? Eu sou coordenador e diretor acadêmico de uma instituição de ensino e dentro dessa instituição eu busco ali a formação acadêmica de profissionais da odontologia, além dos plantões noturnos, né? São as minhas atividades diárias. Os plantões noturnos é a minha grande paixão, né? É a minha grande atribuição do serviço de trauma. A minha formação acadêmica é no serviço de trauma. E além de trabalhar na formação de profissionais da odontologia, eu gosto muito da área odontológica, que possibilita a atuação dentro de ambiente hospitalar. Certo. E dentre todas essas especialidades que você tem, qual você está atuando hoje em dia? Eu atuo em todas, né? Dentro das suas distinções, dentro do consultório odontológico eu atuo mais na área de implantodontia, né? Faço parte das reabilitações, dentro do consultório também a gente atua em cirurgia oral menor, porque eu falo que o cirurgião, o bucomaxilo é uma escada, né? Você aprende a cirurgia oral menor e do siso você passa para o trauma, do trauma você passa para a ortognática. Então assim, é uma divergência, é uma atribuição de uma escada de uma formação acadêmica completa. Então não dá para a gente especificar assim, o cirurgião só faz isso, né? Então graças a Deus eu consigo atuar em diversas pontes. O diagnóstico bucal não dá para falar de cirurgia se não falar com o diagnóstico, o perfeito diagnóstico, o correto diagnóstico, tanto na parte da imaginologia, como na prevenção e na promoção de câncer de boca, né? A gente tem que saber, não precisa saber tratar, mas eu preciso saber diagnosticar aquilo que está alterado dentro da cavidade bucal, aquilo que é diferente, aquilo que não está em conformidade com o natural, com o normal. Então eu consigo atuar nesses pilares, né? No consultório odontológico, mais nos implantes, a remoção de sisos, de caninos inclusos, no hospital na área de trauma, né? Na área da patologia, na área acadêmica eu consigo ministrar todas essas aulas em conjuntos. Então assim, a minha área de atuação ela é diversificada. Depende do local que eu estou atuando. Então, por exemplo, uma área que eu também gosto muito e que eu atuo bastante é na perícia, né? Eu sou perito e dentro da perícia a gente consegue aí caminhar dentro de diversas especialidades, porque a odontologia é isso. A odontologia, pela Lei 5.081, nos dá a permissão e a autorização de atuar em todas as áreas da odontologia, porém nós temos que ter responsabilidade da atuação. Eu não preciso fazer tudo, né? Eu, inclusive, busco informar isso aos acadêmicos, aos cirurgiões dentistas, que nós não somos obrigados a saber tudo ou fazer tudo, mas nós precisamos
o básico, que é o diagnóstico, o planejamento. E aquilo que eu não me sinto seguro de executar, eu encaminho para um colega. Não é feio encaminhar para o colega, é até louvável. A gente vê isso na medicina, né? Sim. Nenhum médico ele prescreve óculos e faz gesso, pra você ter noção, né? Sim. Faz parto e trabalha com ortopedia, cada um na sua área. E por que a odontologia também não é assim? Então nós temos que buscar aquilo que ontem eu falei isso até na minha palestra, aquilo que me dá satisfação e que eu faço com prazer, porque não adianta você fazer a odontologia pensando no dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, né? Você se estuda, se esforça, se dedica à odontologia e com certeza você terá o retorno do murcho. Então, dentro da odontologia, eu falo que caminhar em diversas áreas. A cirurgia é muito ligada à endodontia. Estava falando agora há pouco a sua colega, a pulpite, o abscesso, a drenagem, a dor, aliviar a dor daquele paciente. Então, é conversar entre as especialidades para que o paciente seja o pilar principal da prestação de serviço com qualidade. Então, eu consigo caminhar aí com muita tranquilidade em várias especialidades da odontologia. Que bacana. Para corroborando aí uma especialidade que você tem, que seria o perito. Explica pra gente como é que funciona, até porque é uma área não tão conhecida, né? Justamente. Eu acredito que muitos acadêmicos não conhecem ainda sobre essa especialidade. Todo profissional de cirurgião dentista pode ser perito. O Tribunal de Justiça, ele busca cadastros de currículos de profissionais, seja o clínico geral, seja o especialista, a colaborar com a justiça, né? Hoje está muito em foco os pacientes buscar ali na justiça algum tipo de reparo. E aí eu deixo a contribuição aos colegas cirurgiões dentistas, né? O colega cirurgião dentista precisa trabalhar com uma boa documentação odontológica. Hoje, ser um profissional de sucesso é ser um profissional organizado. Hoje os pacientes estão treinados, né? Os pacientes estão sendo informados a levar todos os profissionais da saúde, não só da odontologia, ao campo da justiça comum, em busca de algo que seja reparador a ele. E na odontologia, assim como na medicina, não há uma ciência exata. Então nós trabalhamos com biologia, né? Mesmo um profissional, sendo um profissional habilidoso, preparado, conhecedor da técnica, pode dar alguma divergência durante o tratamento executado, porque cada paciente responde de uma maneira diferente. E isso o profissional precisa estar preparado e documentado que não há uma promessa de um resultado. E eu costumo dizer assim, costumo brincar que o dente que Jesus Cristo, que Deus fez, ele estraga, imagina aquele que o homem realiza, aquele que o homem faz, né? Então o paciente, quando nos pergunta assim, nós temos que ter muito cuidado com promessas de resultado. Então hoje a grande maioria dos processos judiciais do qual eu tramito são aqueles resultados não alcançados, uma promessa de resultado e não há um quesito falha técnica. Então o profissional não é que ele falhou, não é que o profissional errou, ele não alcançou aquele resultado esperado pelo seu paciente. Então o profissional precisa estar muito atento às perspectivas que aquele paciente gera do seu tratamento. Doutor, eu cheguei com um dente que ele tem possibilidade, né, ali de ser tratado endodonticamente para salvar aquele dente, mas eu preciso informar para o meu paciente que o insucesso também pode acontecer e não depende exclusivamente da técnica e do profissional executado. Pode ser o profissional X, Y, Z, que aquele dente ele pode vir a perder, a ter ali uma frustração do tratamento e ser aí acabando sendo uma exodontia, uma remoção daquele dente. Isso não vai depender exclusivamente do profissional. Então o profissional precisa deixar isso bem claro no termo de prestação de contrato de serviço ao paciente, o termo de consentimento, o termo de orientação, né? E aí eu costumo dizer aos meus alunos e aos profissionais que quem aqui já fez alguma cirurgia médica em ambiente hospitalar, se for ler o termo de anestesia, você não faz, porque você lá aquele termo está contando tudo as possibilidades de
de falhas, de intercorrências que podem acometer durante a execução do procedimento. E nós não podemos ser diferentes, nós precisamos mostrar isso para o nosso paciente. Então, hoje, a justiça comum estão assim, lotadas de processos contra os profissionais, não só da odontologia, mas de todas as áreas da saúde, porque cresceu muito a possibilidade de buscar atendimentos médicos odontológicos em busca, principalmente, da estética, né? Então, nós precisamos trabalhar os nossos profissionais para estar ali respaldado junto a uma documentação, a um contrato de prestação de serviço, sobre as possíveis complicações mediante ao tratamento que pode executar, que pode ser realizado. Então, hoje todos os profissionais podem ser perito. Você cadastra lá no termo de cadastro do Tribunal de Justiça do seu estado, cadastra o seu currículo e o juiz, ele funciona, ele delibera ali aquela lista de peritos cadastrados, né? Ele vai encaminhar as perícias relacionadas ao seu campo de estudo. Então, eu recebo muitas perícias de cirurgia bucomaxilofacial, de harmonização orofacial, né? De cirurgias ortognáticas, de cirurgias relacionadas a bucomaxilo, a implantodontia, a harmonização, porque é a minha área de atuação. Aí você cadastra lá no Tribunal de Justiça qual que é a sua área de atuação. Eu sou clínico geral. Eu trabalho na área de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu trabalho na endodontia, eu trabalho na odontopediatria. Aqueles casos relacionados à queixa principal relacionada à sua área de atuação, o juiz vai deliberar para você ali as perícias. E aqueles honorários periciais é pago pelos advogados da causa que está solicitando, né? E você delibera ali, você coloca o seu valor de perícia. É muito bem pago, é muito bem remunerado. É um trabalho árduo, é um trabalho principalmente do ponto de vista técnico. Você não pode ali expressar a sua opinião, mas você tem que trabalhar nos pilares de imprudência, negligência ou imperícia, né? Se houve ou não negligência, se houve ou não imprudência, e dentro desse espaço, se houve ou não, você descreve a técnica executada. Principalmente se você quiser fazer ali uma perícia com o paciente ou uma perícia documental. O documental seria do prontuário, da radiografia, da descrição da técnica do prontuário que o paciente, que o profissional, ele executou. E o prontuário, às vezes as pessoas acham que o sucesso do tratamento é só a entrega daquilo que foi solicitado. Não, o sucesso do tratamento é você descrever um bom prontuário, é você deixar tudo documentado, você ter a radiografia inicial, a radiografia de diagnóstico, a radiografia de controle, para que o seu prontuário esteja ali o mais completo possível. E a Justiça Comum hoje está ciente dessas necessidades, e o profissional que não tiver esses documentos, ele pode também ser responsabilizado, porque o prontuário é um documento do paciente. A gente tem que lembrar que a gente está escrevendo num diário que não é nosso, é um diário que é para o paciente. Então, todos os profissionais que têm interesse podem aí participar da Justiça. Inclusive, eu vou lançar um curso recentemente, quero até mandar um abraço para o Dr. Mauro Machado, que é um grande amigo, professor da Faculdade de Odontologia da UFG aqui de Goiás, né, professor Mauro. Nós vamos logo criar aí um curso específico com essa temática para colocar os colegas à disposição da Justiça para trabalhar nessa área. Que bacana. No caso, seria uma especialização? Nós temos a especialização, né? Existe a especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é a especialização de odontologia legal, né? Mas não há necessidade da profissional ter essa especialidade da odontologia legal para ser perito. Lembrando que qualquer profissional habilidoso na área, que você tramita naquela área com muita tranquilidade, você pode ser perito convidado assim do Tribunal de Justiça do Estado. Certo, perfeito. Falando sobre a bucomaxilofacial, por que você escolheu a bucomaxilofacial? Eu falo que é propósito, né? Eu sou professor, então eu tive professores que me encantaram, né? E eu falo que o professor tem duas possibilidades: ou o professor te orienta para um sucesso profissional, ou o professor te frustra, né? E eu tive professores que me levaram à possibilidade, e meu abraço, assim, ao professor Robson Garcia.
que foi um professor que me abraçou, que me deu todas as possibilidades. Hoje o professor Robson, ele está morando fora do país, juntamente com a professora Cristiane Bonanato. Eles estão nos Estados Unidos, mas colaborou muito com a minha formação acadêmica. Então, eu me espelhei nesse professor, né? Ele foi a minha referência da cirurgia. Ele é ainda e sempre será a minha referência como pessoa, como profissional. E é sempre bom esses eventos para a gente agradecer, né? Sim, sim. E a cirurgia bucomaxilo, ela me encantou, né? Eu tive a possibilidade de acompanhar o professor Robson. E hoje eu trabalho no mesmo hospital que um dia o professor Robson me levou para acompanhar ele em uma cirurgia. Né? Justamente, hoje volto lá, já tem 10 anos que eu trabalho nesse hospital, e eu volto lá como preceptor da cirurgia bucomaxilofacial. Então a cirurgia, eu falo que foi uma possibilidade que eu tive e que eu abracei com unhas e dentes, né? Eu queria fazer a diferença na urgência e na emergência. Eu queria trabalhar de forma multidisciplinar, porque como você está no hospital, você tem que lidar diretamente com a equipe de enfermagem, com a equipe intensivistas, socorristas, emergencistas. Então você está ali de igual para igual, né? Então é uma possibilidade que a odontologia teve de mostrar, desde lá de 1990, na regulação da bucomaxilofacial, até hoje nos primórdios, né? Do início até o presente momento, 2025, da harmonização orofacial. Então eu falo que nós já provamos, não agora que nós somos os melhores e os mais preparados para atuar na harmonização orofacial, porque a bucomaxilo já provou isso há muito tempo. Então nós somos os mais preparados para atuar, nós somos os mais competentes, os mais conhecedores de todos os músculos, nervos e artérias e vasos da face. Então eu falo para você que eu tive a oportunidade de viver lá no início da implantodontia, que quando eu me formei a implantodontia estava iniciando o seu trajeto, que também passou por todas essas revoluções. A bucomaxilo já estava estabelecida, a implantodontia estava se desenvolvendo, e eu tive a oportunidade de participar da criação da harmonização orofacial. Então eu vejo que a bucomaxilo, ela foi uma oportunidade de vida, e essa oportunidade de vida, ela só vem quando você deposita previamente toda a sua dedicação. Não tem como você plantar, colher algo sem plantar, na verdade. Você tem que plantar primeiro, você tem que desenvolver primeiro, você tem que se doar primeiro. Eu falo que quantos plantões, quantas madrugadas, quantos natais, quanto ano novo, eu não passei longe da minha família dentro de um hospital. Vários, né? Vários plantões, porque o último que chega, o mais novo, é o que tem mais disponibilidade de pegar o plantão no final de semana, de pegar o plantão noturno, de pegar o plantão no Natal, do Ano Novo. E é isso, eu me doei para que hoje eu tivesse a possibilidade de estar aí formando novos colegas. Que bacana. Doutor, em relação assim, à especialidade e à residência, o que você tem a falar sobre isso? Como é que funciona? Então, excelente pergunta. A diferença entre a especialidade e fazer a especialização de cirurgia bucomaxilofacial e fazer a residência, né? Eu sempre falo que ambos possuem o mesmo curricularização, as mesmas disciplinas, carga horárias, porque para a formação do cirurgião bucomaxilofacial eu preciso ter os tripés, né, que são ambiente hospitalar, ambulatorial e teorias. A residência também tem o ambulatorial, ele tem as aulas teóricas, que é o acompanhamento pelo tutor, pelo staff, e tem a ambiente hospitalar. Não dá para formar um cirurgião bucomaxilo apenas com teoria, e não dá para formar um especialista em cirurgia apenas com cirurgias de trauma em ambiente hospitalar. Ele tem que viver o ambulatorial, porque é uma escada. Se eu não sei a cirurgia oral menor, eu não sei o trauma. Se eu não sei o trauma, eu não sei a ortognática. Não dá para formar apenas um cirurgião deficiente que saiba apenas o trauma, a vivência hospitalar, porque nem todo o bucomaxilo vive apenas de plantão. Na verdade, o plantão é o ganho menor que o cirurgião bucomaxilofacial tem. A grande fluxo de trabalho que ele vai existir é dentro do ambiente de consultório. É a cirurgia, é o enxerto, é a biópsia, é o tratamento de implantes de maxilas e mandíbulas atróficas. Então, é o diagnóstico em si. Então, o trauma, ele está ligado ao início de um serviço hospitalar,
que nós temos que estar pensando qual que seria o seu planejamento como futuro cirurgião. Eu tenho uma disponibilidade de parar tudo e ficar dentro de um hospital público para fazer a minha formação de residência? Excelente! Você está de parabéns. Não, eu não tenho a possibilidade hoje de parar tudo e ficar 24 horas dentro de um hospital para fazer uma residência, mas eu quero fazer a cirurgia bucomaxilofacial. Ótimo, você tem a sua especialização à sua disposição, mas procure uma especialização que tenha um viés de ambiente hospitalar, que tenha hospitais cadastrados para fazer aquelas cirurgias, que tenha um ambulatório dentro de uma instituição de ensino e que tenha professores com vivência de cirurgia. É muito perigoso formar pseudos especialistas apenas com ênfase em tal. Eu fico vendo aí, você quer ser cirurgião bucomaxilofacial com ênfase em cirurgias estéticas da face. Não, você tem que ser um cirurgião completo. Não é só com ênfase em algo. Você tem que saber entender tudo sobre tudo, tramitar com muita segurança, porque você não é um cirurgião bucomaxilofacial que consiga tirar um siso, que consiga estar dentro de um hospital de trauma, que consiga fazer uma cirurgia ortognática e que consiga fazer uma cirurgia estética da face. Porque a cirurgia estética da face hoje é um refinamento das técnicas cirúrgicas. Se eu não vivenciei o básico, como que eu vou fazer o avançado? Então a gente tem que sempre buscar qual é a sua disponibilidade. Eu faço parte das duas, eu faço parte tanto da residência em serviços públicos, como o serviço de especialização de cirurgias bucomaxilofacial no IOA Goiânia. E ambos os professores também fazem parte de ambiente público, da formação dos residentes, e também estamos juntos na formação de especialista. O diferente qual é a sua disponibilidade para que você consiga fazer o tempo máximo, melhor aproveitamento. Não tem uma possibilidade de viver 24 horas dentro do hospital. Eu quero trabalhar, continuar desenvolvendo a minha carreira e eu quero fazer cirurgia bucomaxilofacial. Existe hoje referências em especialidades que você pode casar as duas vontades. Não, eu tenho a disponibilidade de parar aqui agora e fazer 3 anos de uma residência, 24 horas no hospital? Excelente, excelente. Então, o que eu recomendo, quer fazer uma residência? Excelente. Tem disponibilidade? Excelente. Não tem? Procure uma especialização que tenha uma formação completa. Não há essas especializações com ênfase apenas em cirurgias estéticas da face. Não, você tem que fazer tudo. Você tem que saber fazer o implante avançado, o enxerto avançado, a biópsia. Assim como a faculdade, né? Assim como a faculdade. Você não dá para ser subespecialista, não dá para entrar na faculdade já querendo fazer. Eu só vou assistir às aulas de cirurgia. Não, para ser cirurgião você tem que formar toda a sua estratégia do início ao fim do curso e ser aprovado. Entender um pouco sobre tudo. Então eu falo que depende do que você procura. Existem excelentes especialidades, existem excelentes residências, assim como existe, vários outros serviços aí que também deixam a desejar. Então a gente tem que procurar, é uma preocupação do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. Aqui eu mando meu abraço a todos os meus amigos do Colégio Brasileiro. O nosso presidente tem buscado isso, essa interação entre o Colégio Brasileiro, ao Conselho Federal de Odontologia, as residências, as especializações, para que ali nós tenhamos uma formação conjunta. A minha preocupação, o meu receio é as cirurgias, a bucomaxilofacial está ligado à ênfase. Isso realmente eu não concordo, porque a ênfase você vai formar um profissional triado apenas para fazer aquilo. Nós queremos um profissional que seja habilidoso e competente para atuar em diversas áreas. Então, existe hoje várias residências, a gente vê aí vários, venha fazer cirurgia bucomaxilofacial com ênfase em cirurgias estéticas da face. Gente, a cirurgia estética da face, ela é um refinamento da cirurgia bucomaxilofacial para o fator estético. A cirurgia bucomaxilofacial não é só isso. A cirurgia bucomaxilofacial é um todo. A cirurgia bucomaxilofacial é a cirurgia oral menor, a cirurgia de trauma, o diagnóstico,
a busca dos pacientes lábio-leporino, a reconstrução de trauma. Nós tivemos agora, recentemente, uma matéria nacional que uma médica foi espancada no elevador pelo seu companheiro e teve ali diversas fraturas de face, e que foi um cirurgião bucomaxilofacial que reconstruiu aquela face. Veja, se eu não tivesse um profissional habilidoso, preparado para lidar com aquela situação, completo, é um profissional completo, é um profissional que sabe trabalhar desde uma remoção de um terceiro molar, que não é simples, a gente não pode desprezar uma cirurgia oral menor pensando numa cirurgia maior, se que eu não tenho escada, estágios de formação acadêmica, né? Então eu recomendo, você quer fazer cirurgia bucomaxilofacial, não tem tempo para fazer uma residência de tempo integral, procure excelentes especializações que vão te dar a competência e a facilidade de tramitar em bucomaxilofacial em todos os seus eixos. E o que o Conselho Regional acha sobre isso? Tem opção de mudar? Já pensa em mudar essa questão do cirurgião dentista bucomaxilo? Entender um pouco sobre tudo? Bom, os conselhos regionais de odontologia, o Conselho Federal, ele não tramita na regulamentação junto ao registro ao MEC. A formação acadêmica é referente às instituições de ensino, ao MEC. Quem está mais ligado a esses requisitos máximos da especialidade é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. O Conselho Federal e os conselhos regionais, eles tramitam dentro do registro, e aquele registro precisa estar dentro de uma plataforma unificada, que é o tempo, a carga horária, as disciplinas obrigatórias, para que o profissional esteja ali competência para registrar o seu título, né? Mas o Colégio Brasileiro está mais empenhado a isso, de buscar uma homogeneização da formação dos profissionais da cirurgia bucomaxilofacial. Eu, particularmente, sou extremamente a favor das cirurgias estéticas da face. Sou um profissional que conheço e que estive à frente da primeira comissão do Conselho Federal de Odontologia na criação da da criação da harmonização orofacial. Na primeira resolução, quando eu entrei, era proibido o cirurgião dentista aplicar toxina botulínica, preenchedores. Eu tive a oportunidade de fazer parte da primeira comissão que criou ali a harmonização orofacial, né? Então nós conhecemos que precisamos avançar. A cirurgia estética da face é um fato e que ela precisa ser avançada, porém com profissionais capacitados que têm uma formação completa. Então, essa formação completa, ela vem por estágios, né? Você não aprende hoje a dirigir e amanhã você vai pegar uma viagem de carro para o litoral do Brasil com 2-3 mil quilômetros rodados sozinho. Você precisa de estágios para que isso aconteça. E mais sério do que isso é o comprometimento com a especialidade. Nós temos um compromisso muito grande com a população. Então, o Colégio Brasileiro tem essa preocupação de ter profissionais capacitados, preparados, habilidosos, né? Porque a competência a gente já tem, isso já está comprovado. Não existe ninguém que faça melhor do que o cirurgião dentista, isso já está mais do que pacificado. Nós somos os únicos especialistas, então está na hora de avançar, de buscar cirurgias que sejam reparadoras e estéticas para que melhore a qualidade de vida da população. Perfeito. Voltando na questão do cirurgião dentista bucomaxilo, a questão da especialização e da residência. Existe assim uma diferença de conhecimento entre um e outro? Porque Não. Até porque, assim, eu digo assim, na questão de um maior conhecimento, né, de uma maior experiência prática, uma maior experiência clínica. Existe essa diferença? Não. A carga horária é para ser registrado ambas. Por exemplo, quando você registra no Conselho Regional de Odontologia, no Conselho Federal, a sua especialidade, lá não difere se você fez uma residência ou se você fez uma especialização. Ambos é cirurgiões bucomaxilofacial. Então não há uma diferença de registro, desde que a sua especialização ela contenha os quesitos mínimos para que houvesse o registro, porque para montar uma especialização de cirurgia bucomaxilofacial com o selo do Colégio Brasileiro de Cirurgia, você precisa obedecer a alguns quesitos. Essa residência, ela tem ambiente hospitalar? Essa especialização, ela tem ambiente hospitalar? Ambos têm? Cheque, ótimo. Essa especialização tem horas de ambulatório, tem horas de
de cirurgias oral menor, então o cronograma dos dois programas é o mesmo requisitos. Entendi. O que o colega cirurgião precisa estar atento é se aquele local que você está fazendo a sua especialização, você terá vivência hospitalar. Porque se você não tiver a vivência hospitalar, você vai ter deficiência na sua formação acadêmica. Mas o conteúdo programático para tanto a residência quanto para a especialização é o mesmo, a mesma carga horária. Claro que o residente viverá 24 horas dentro do hospital. Essa diferença que eu queria entender um pouco, sabe? Porque o residente ele vive para isso. Ele vive para isso. Vive para isso. Vive para isso. A especialização não. Não. Assim, mas não tem essa diferença de tempo, de entrega de tempo? Todos são 3 anos, a carga horária é a mesma para ambos, mas você tem que olhar para o ponto de vista diferente. Olha, por exemplo, o residente, ele vai ter uma vivência talvez maior no trauma e talvez uma vivência menor na cirurgia oral menor. Ele vai ter uma vivência maior do trauma, talvez menor dentro da implantodontia. Então, a gente tem que ser compensado dentro dos limites. Então, o residente lá do hospital público, ele vai ser dispensado para fazer estágios fora do hospital, porque dentro do hospital ele não tem condições de fazer implantodontia. Então, o projeto da residência faz convênios com outras instituições para que o aluno saia dali fazendo estágios fora. Da especialização em si não tem essa necessidade, porque a gente tem ali todo englobado dentro da sua formação. Ambos são excelentes? Excelente. Nós temos tanto especializando que tem uma mão cirúrgica fantástica, quanto um residente tem uma mão fantástica. Porém, a nossa preocupação é se aquela especialização possui uma formação acadêmica dentro do ambiente hospitalar. Porque se ela não tiver uma formação dentro do ambiente hospitalar, o aluno, o futuro cirurgião, terá prejuízo da sua formação acadêmica. Essa é a nossa grande preocupação. E o que mais me preocupa é essa ênfase. A cirurgia bucomaxilofacial com ênfase em cirurgias estéticas da face. Precisamos caminhar para a cirurgia estética da face, mas não dar ênfase logo no primeiro momento. Como que eu vou dar ênfase em cirurgia estética da face, sendo que o futuro cirurgião não sabe fazer um siso? Então é essa a minha preocupação. É essa que você que tem vontade de fazer cirurgia bucomaxilofacial precisa estar atento. Qual é o plano de conteúdo programático para o meu curso que eu estou pretendendo fazer? Porque é uma trajetória. O primeiro ano é um ano mais voltado à cirurgia oral menor, o segundo ano mais voltado a cirurgias de trauma, o terceiro ano mais voltado a cirurgias estéticas da face e cirurgias ortognáticas. Isso é um programa de especialização. Na residência, você também tem módulos de programação, mas 24 horas é o trauma. É o que chega dentro do hospital, né? Então aquilo é dividido entre o R1, o R2 e o R3. Mas para registros dentro do hospital, dentro do CRO, do CFO, a mesma carga horária, ambos, não, você concorre de igual para igual. Dependente se você faz a residência ou se eu faço a especialização, ambos depois de registrado possuem o mesmo efeito. Perfeito. Tá bom? Entendi. Em relação à residência, todos precisam fazer um vestibular para poder... Isso, a residência existe um programa que é uma prova, né? Que essa prova é ofertada pelo governo do estado, junto à Coremum, que tem as suas inscrições, o aluno passa por um processo seletivo, e esse processo seletivo tem as três fases, que é a fase de prova teórica, de conhecimento teórico, a fase curricular e a fase da entrevista. Então, dentro disso, você tem as suas pontuações. E aí existe vários colegas que fazem um preparatório para que esse aluno tenha êxito, preparatórios excelentes. Conheço vários aí que fazem um preparatório para a prova de saúde pública. Até mesmo para você entrar, você não pode só saber de cirurgia, você tem que saber de saúde pública, de regulação, de referência, contra-referência, de nível de atenção à saúde. Tá vendo que não é só saber técnica cirúrgica, você precisa saber como um todo, né? Então existe um processo seletivo, nesse processo seletivo você se prepara. Então qual que é a minha dica para quem quer fazer cirurgia bucomaxilofacial, que quer passar pelo processo de residência? Prepare o seu currículo.
apresente trabalho como esse congresso, vão participar de congressos, participar de jornadas, apresentar casos clínicos, fazer monitorias dentro da faculdade, ser monitor de áreas correlacionadas à anestesiologia, primeiros socorros, anatomia, cirurgia 1, cirurgia 2, estágios relacionados à cirurgia. Prepare o seu currículo para que ele esteja ali voltado para a cirurgia bucomaxilofacial. Não dá para que no último período assim, eu quero fazer cirurgia bucomaxilofacial, eu vou lá e concorro à prova. Não, você tem que preparar o seu currículo para que aquilo aconteça de uma maior facilidade, porque é uma compensação de notas. Não só é a nota teórica, é o seu currículo, é a sua desenvoltura dentro da entrevista e a sua nota teórica. Então é um conjunto que faz a sua classificação. Hoje em Goiás são 2 vagas para o Hugo, 2 vagas para o UGOL, eu estou desses 2 programas, 2 vagas para o HC, que é o Hospital das Clínicas, né? Então são 6 vagas para Goiânia. Temos aí a pretensão de que isso seja multiplicado para os outros hospitais estaduais também de Goiás, que tem aí mais possibilidade de vagas, né? Bacana. E eu conheço hoje em Goiás, além dessas 3 residências, junto a hospitais públicos, 2 especializações. Uma que eu estou ligado e outra de um outro amigo também, que é excelente, que a gente sempre recomenda. Que bacana. Tá bom. Como você vê a bucomaxilo daqui a 10 anos, doutor? Olha, a bucomaxilo daqui a 10 anos eu vejo como um futuro promissor, né? Hoje nós temos aí, mas veja assim, o futuro promissor que depende muito de quem está fazendo e qual é o pensamento de quem vai entrar, tá? Porque veja bem, como eu falei anteriormente, é uma construção. Eu tenho muito medo de profissionais que têm o título de cirurgião bucomaxilofacial, de estar sendo formado para uma ênfase, né? ênfase em tal procedimento e não saber desenvolver a bucomaxilo como totalidade, de não saber desenvolver a bucomaxilo dentro de um ambiente cirúrgico, de um trauma, de não se saber se portar dentro de um hospital, de um plantão noturno, de não saber fazer um terceiro molar. Então é a minha preocupação. Eu vejo como muito promissor, mas eu vejo com muita responsabilidade. Por quê? Hoje a gente tem visto uma procura crescente da especialidade por virtude das cirurgias estéticas da face. Mas as cirurgias estéticas da face é uma complementação da cirurgia bucomaxilofacial e não pode ser encarada apenas como um procedimento, né? Eu vejo como um futuro promissor sim, de levar aí possibilidades estéticas, de ter autonomia cirúrgica, mas contrapartida eu vejo como mais responsabilidades na formação de futuros profissionais. Eu tenho que formar um profissional completo. Eu não tenho que me especializar apenas pensando em um procedimento. Qual é a diferença de um bom profissional? É saber tratar intercorrências. E quem faz cirurgia terá intercorrência todos os dias. Não existe uma ciência exata. Trabalhamos com biologia. E a biologia, eu posso tratar diversos pacientes com a mesma técnica e a resposta vai ser diferente para todos. Doutor, qual conselho você dá para um acadêmico, um profissional que pensa em entrar na cirurgia bucomaxilofacial ou que tem interesse nessa área? Primeiro, não entrar pensando no recurso financeiro. Esse é o primeiro, porque você vai se desmotivar, tá? Dar recurso financeiro, dar uma boa sustentação de vida financeira, dá, mas é com o tempo. Não é, entrei hoje, terminei a bucomaxilo, amanhã eu já estou viajando para Paris, para a Europa, para os Estados Unidos, não é isso que acontece. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito imediatista, querendo um resultado muito rápido, sem a doação, sem o plantio. Eu quero colher em curto período de espaço de tempo. Isso não existe. Primeiro você tem que entrar para uma especialidade, não é aquela que esteja em evidência, é aquilo que você se sente prazer em executar, porque aquilo que você busca, um recurso financeiro, você vai se cansar, e quando você se cansar, você vai se desmotivar. Então a recomendação que eu faço para todos os profissionais, não só para bucomaxilo,
Procure aquilo que se te satisfaça como pessoa, aquilo que você se sinta útil a transmitir, a realizar, seja no procedimento mais simples ou no mais avançado. Dê tempo ao tempo. Não queira um resultado em curto período de espaço e tempo que você não vai conseguir. Não se compare a um outro profissional, não se compare a algum outro colega. Cada um tem o seu tempo de atribuição junto à profissão. A odontologia é muito rica. Eu não trocaria a odontologia por nada desse mundo. Nenhuma outra profissão me satisfaz tanto quanto a odontologia. As pessoas às vezes me perguntam: você fez BUCO porque você queria ser médico? Não. Eu passei em 2 faculdades de medicina e escolhi ser cirurgião dentista. Era sempre o que eu quis fazer. A odontologia me encantou com 13 anos de idade, quando eu tive a possibilidade de passar por um procedimento cirúrgico odontológico de um tracionamento de um canino incluso. Ali eu decidi ser dentista, porque eu fiquei encantado que o meu dente estava no céu da boca e logo ele foi para uma posição normal. Então isso, eu falei assim, era isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Mas dentro do colégio, aquela coisa, vou fazer medicina? Não, eu quero fazer odontologia e eu fiz odontologia com uma escolha e eu não fiz bucomaxilo querendo ser médico, muito pelo contrário, a bucomaxilo me dá muito mais recursos do que eu tivesse feito medicina. E a odontologia como um todo te dá muito recurso financeiro. Eu sempre falo que um plantão aí hoje, ele é risório de um procedimento que você pode executar dentro do consultório, independente da especialidade, em 30, 20 minutos. Então, a odontologia, você precisa se especializar, você precisa se doar, você precisa se comprometer com a boa prática da odontologia. Se você buscar ali, qualquer acadêmico, buscar apenas recurso financeiro, você vai se frustrar. Sim. Porque na primeira oportunidade que você receber um não, você já vai se desmotivar. Então, não procure a especialidade, a cirurgia pelo glamour. Procure pelo talento, pela possibilidade de mudar vidas. Procure fazer aquilo que você se sinta bem. Então se prepare, se dedique, tá? Não deixe de participar das outras áreas da odontologia, porque a bucomaxila ela precisa da orto. Os maiores indicadores de cirurgias ortognáticas são os colegas ortodontistas. Buscam anexos à cirurgia, como a patologia, como a semiologia, a estomatologia, a radiologia, para que seja o seu apoio direto. Não existe um buco completo que não saibam fazer um bom diagnóstico, uma boa biópsia. Procure relacionamento. Relacionamento é o que te traz hoje. Não adianta você ter um currículo sensacional se você não tem fácil trato, se você não tem um relacionamento e um network com as pessoas. Então busque essas possibilidades, busque relacionamento, né? Nada se resume apenas em dinheiro, nada se resume apenas em recurso financeiro. Essa é a dica. Prepare-se, dê tempo ao tempo, não se compare, busque aquilo que te traz prazer e aquilo que te traz motivação diária. Pensa o quanto seria chato levantar todos os dias e pensar: nossa, mais um dia que eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto. Então isso é frustrante. Então faça a odontologia, se prepare para a bucomaxilo, é a área odontológica dentro de uma atuação médica. Nós trabalhamos numa área odontológica, mas um campo médico, um campo de atuação hospitalar que te traz muita responsabilidade que você precisa encarar todos os dias. Perfeito. Doutor, agora eu vou fazer umas perguntas, um bate-volta. Aí você responde isso ou aquilo, o que você preferir, tá bom? Okay. Ortognática ou implantes zigomáticos? Ortognática. Ortognática. Cirurgia hospitalar ou ambulatorial? As duas. Planejamento digital ou planejamento convencional? Digital, sem sombra de dúvida. O digital nos dá a possibilidade de tratar as interferências musculares. Perfeito. Fixação com placas ou parafusos? Ambos. Depende da sua indicação. A placa te dar uma fixação extrema, mas o parafuso te dar ali uma possibilidade de montar um quebra-cabeça, que é onde eu não posso utilizar placas. Perfeito. Pós-operatório tranquilo ou cirurgia perfeita? A cirurgia perfeita é uma consequência de um pós-operatório tranquilo. Já casa os dois, né? Já casa os dois. Casos funcionais ou casos estéticos?
Eu acredito que a boa estética precisa de um bom funcional. Eu não, por exemplo, eu sempre falo isso, vamos falar de uma ortognática. Às vezes eu tenho uma oclusão perfeita, mas eu tenho um paciente respirador bucal. Ele tem ali um desvio de septo importante que precisa de uma associação de uma cirurgia de rino, de um corneto muito grande. Então ele não vai respirar bem e vai ser um respirador bucal, vai ter oclusão classe 1. Então os dois, funcional e estético. Hoje nós temos a possibilidade de tratá-los os dois. Perfeito. Instrumental manual ou tecnologia de ponta? Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta, né? Ganhando o mundo hoje, né? Realidade aumentada ou impressão 3D? Impressão 3D, porque aumentada eu posso ali interferir no resultado final. Perfeito. Menos tempo de cirurgia ou mais previsibilidade? Mais previsibilidade, porque ali a gente consegue, a cirurgia, como eu falei anteriormente, não é uma ciência exata. Eu posso ter intercorrências, então eu tenho que prever as possíveis complicações já no ato cirúrgico. Perfeito. Formação acadêmica ou experiência prática? Formação acadêmica, a base de tudo é na academia, e eu sempre serei escola. Nós temos que ter a consciência de estar num congresso e sentar e ouvir e aprender diariamente. Na saúde não dá para falar formei e acabou. Formei, estou iniciando um novo projeto de estudo. Estudar para sempre. Para sempre. Doutor, muito obrigado pela sua participação, viu? Desejo sucesso para você em todas as áreas da sua vida. Sou admirado pelo seu trabalho, já te acompanho no Instagram e me inspiro em você, né? Quero chegar a esse patamar. Vai ser muito maior, tenho certeza. Amém. Eu tenho certeza. Quero te agradecer pelo sucesso e que nossa entrevista possa chegar em muitas pessoas para conhecer um pouco mais sobre a bucomaxilofacial. Eu agradeço imensamente o convite. Depois eu quero ter uma oportunidade de receber vocês em Goiás, tá? Com certeza. Depois eu vou deixar um link aí para vocês virem fazer estágio comigo, aqueles colegas que querem, né? Eu estava falando aqui agora com a sua colega também aqui do podcast também, essa possibilidade. Como um dia alguém me deu essa oportunidade, a minha missão é também transferir essa oportunidade. Você será muito maior do que eu, porque você é jovem, você tem essa possibilidade ainda, o mundo está em evolução. E hoje eu vejo que futuros alunos, hoje são meus colegas de trabalho, eu tive a oportunidade de participar da residência deles, uns são até meus chefes. Então assim, o que eu falo, a minha diferença para você é só o tempo. Amanhã você estará representando com certeza a odontologia dentro de um conselho, dentro de uma faculdade, dentro de um congresso, dentro de um congresso internacional. Então o que eu falo sempre, a nossa diferença é o tempo. Eu te desejo tudo aquilo em dobro que você me deseja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço vocês pelo convite e estou muito feliz de estar aqui no 5º ciclo e no Congresso Internacional de Tocantins. Meu muitíssimo obrigado e eu espero estar aqui nos próximos e nos próximos e nos próximos. Com certeza, perfeito. Eu acho que os acadêmicos eles precisam de oportunidades, né? E a gente busca pelas oportunidades e é isso que a gente quer, oportunidades. Então assim, com certeza a gente vai em Goiânia, vai lá visitar, você quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Vai ser um prazer receber vocês lá no IOA, receber vocês junto com os meus especializandos de cirurgia. Um grande abraço para toda a equipe do IOA, um grande abraço para a doutora Lívia, doutor Marlon, que são meus parceiros coordenadores da residência. Faço convite para vocês ir lá e também quero visitar vocês nas jornadas que vocês forem promover, tá? Vamos convidar para a nossa jornada acadêmica aqui na Ráfia Porto. Olha, eu mando um abraço aí para Porto Nacional, uma excelente instituição de ensino e que tem aí comprometido com a excelência da boa formação acadêmica. Um forte abraço para todos o corpo docente de Porto Nacional. Você conhece o IOA daqui? Conheço o IOA daqui. A gente já fez algumas parcerias com o Dr. Igor Fonseca aqui. Excelente. Já. O Grupo IOA é um grupo muito sério, comprometido com a tecnologia e com a inovação acadêmica na cirurgia e em todas as áreas da odontologia. É um grupo muito comprometido com a qualidade de ensino. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Agradecer aos Dentcasts por ter assistido até aqui. Curte nosso vídeo, compartilha e estaremos postando os recortes lá no Instagram. Muito obrigado.